Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês alguns personagens que eu acho muito interessantes, muito bem constituídos, muito complexos, né? Eu me dei conta que eu faço vídeos frequentemente sobre melhores narrativas, porque eu gosto muito de narrativas, né? Mas outra característica que eu gosto bastante no romance também é a densidade psicológica dos personagens, ou das personagens, conforme você preferir. E aí eu percebi que eu não tinha nenhum vídeo falando a respeito disso, né? Elegendo alguns bons pra falar com vocês. Então eu selecionei 5 dessa vez, e quando eu tiver mais 5 também farei outro vídeo. Mas antes de qualquer coisa, tenho que explicar o que eu tô considerando um bom personagem, né? Já que eu falei que são os melhores personagens. Eu não estou considerando o personagem bom caráter apenas, não é este o critério, porque se fosse eu falaria do Jean Valjean, dos Miseráveis, ou do Áticos de O Sol é para Todos, mas não, para mim bom personagem é o quê? Pessoas com complexidade, que erram, que acertam, pessoas que a gente acha até que conhece, a gente se identifica, a gente fica com raiva, critica porque percebe que faz bobagem, mas depois a pessoa se apruma de novo, enfim, pessoas complexas, com características bem humanizadas, assim, personagens, tá vendo? Eu tô até chamando de pessoa porque é personagem que parece pessoa, é exatamente isso que eu quero dizer, porque tem personagens que são caricatos, que a gente é bom caráter e tudo, mas a gente pensa, no mundo real não existe, né? Não pode existir uma pessoa assim, eu não conheço ninguém, nunca conheci. Agora, esses personagens que eu vou apresentar pra vocês são personagens que você se identifica porque já se sentiu como ele em vários momentos, ou porque conhece pessoas assim, e são personagens muito bem constituídos, assim, muito coerentes, né? Então deixa eu começar a mostrar logo para vocês entenderem melhor o que eu estou explicando, né? Eu acho que falando dos personagens vocês vão compreender melhor. Julian Sorel, de O Vermelho e o Negro. Essa minha edição está em francês, mas eu já li essa obra em português, francês, e esse é um dos meus romances favoritos da vida. Eu já disse isso antes. Se eu tivesse que selecionar 10 romances da vida, esse entraria. Eu acho até que se eu tivesse que selecionar 5 romances da vida, esse também entraria. Aqui tem um pouco de tudo que eu gosto no romance. Mas o vídeo é para falar de personagem, por isso eu vou falar apenas de Julian Sorel. O que há de interessante nele? Ele é um jovem, acho que tem 19 anos no começo aqui da trama, pobre, bonito, saco de pancadas da família, por quê? Porque ele é pobre, mas ele é bem instruído. Ele acho que estudou com padre e tal, e ele sabe latim, enfim. Ele tem grandes conhecimentos, ele fica estudando, lendo os irmãos lá, ajudando na carpintaria, e vira saco de pancada, porque ele é a avis rara ali da família, se destaca por conhecimento e também por não trabalhar como os outros, porque fica estudando, vira saco de pancada, até que um padre lá, amigo dele, que acho que ensinou latim pra ele, o indica para ser preceptor dos filhos do prefeito de uma cidade pequena, né, a cidade dele. E eu não vou ficar contando todo o livro, mas eu só quero destacar os aspectos que compõem a personalidade dele. Ele é preceptor dos filhos do prefeito, vejam que de carpinteiro, né, filho de carpinteiro, ele passa a ser preceptor dos filhos do prefeito. E ele tem um segredinho que ele é muito fã do Napoleão Bonaparte. Isso diz muito sobre ele. E ele é muito fã do Napoleão, só que ele não pode revelar isso, porque a gente está num período de restauração. Napoleão já tinha caído e a monarquia, né, voltou ao poder. Imagina que um fã de Napoleão tem que ficar mudo, calado, não pode nem revelar isso. Agora vamos pensar, por que ele é tão fã de Bonaparte? Ora, o Bonaparte foi o maior self-made man da história. Se a gente pensar que ele saiu de Córcega, uma ilha lá, e se tornou imperador da França, né? Ele galgou, invadiu vários países, conquistou vários países, vários territórios, chegou a ser coroado. Ele se identifica com Napoleão. Por quê? Eu já contei o contexto dele. Ele lá, filho de carpinteiro e tal, ele chega a ser preceptor dos filhos do prefeito da cidadezinha pequena. Se envolve com a primeira dama, tem um romance com ela, tem que sair de lá, aí ele vai para um outro, acho que para um mosteiro, alguma coisa assim, Besançon. Também lá ele acaba sendo maltratado porque ele se destaca, e a pessoa que se destaca acaba sendo vítima das pessoas invejosas, né? Ele é bonito, a mulherada gosta dele, ele é erudito, né? É claro que você vai ter inveja e ciúme, vai sofrer, né?
as consequências disso. Um outro padre ajuda ele e ele acaba se tornando secretário de um grande nobre em Paris. Pense que agora já não é uma cidade pequena, é em Paris. Ou seja, ele só vai galgando, ele é quase um arrivista. Ele vai subindo socialmente através do trabalho, né, pelo conhecimento que ele tem. Por meio de trabalho ele vai subindo e ele acaba não ficando bem assim financeiramente, mas ele tem contato com os círculos mais importantes. E ele está em Paris com um nobre lá que é uma pessoa muito importante do governo e ele acaba se envolvendo com a filha desse cara, né, a Matilde. Ele se dá bem assim por um tempo, mas depois a coisa muda. Só que o que eu quero falar, apesar disso, dessa trajetória toda, ele tem uma arrogância que eu não acredito ser por necessidade de autoafirmação, mas por um ressentimento, né, da sua origem e tal. E ele é uma pessoa humana, ele tem toda essa trajetória. Parece meio arrogantezinho às vezes e tal, mas ele é muito humano. Ele se apaixona de verdade, né? Ele não usa as pessoas. Tudo que acontece com ele não é porque ele é mau caráter, é um ressentido que vai lá se vingar. Não. Ele realmente sente sinceramente as coisas. Então as coisas que acontecem com ele, os afetos dele são sinceros. O que ele sente é real. E o desfecho da história, o que acontece com ele, prova muito bem esse caráter dele, esse orgulho, nada de errado com orgulho nessa questão, esse orgulho de ele ser quem ele é. Pra mim é uma personagem incrível. Madame Bovary. Já falei da Emma Bovary em outro vídeo, mas eu acho ela uma personagem incrível, completa. Ela não é complexa, mas ela é completa. Muita gente não gosta, recrimina o comportamento dela, né? Porque todo mundo conhece a história, que ela se casou e traiu o marido com mais de uma pessoa, mais de uma vez, enfim. Mas por que eu gosto da Emma Bovary? Ela é muito humana, ela trai pra não se trair. Ela não se identifica com a realidade dela, ela quer outra coisa, ela leu muitos romances, ela idealizou demais, ela percebe o descompasso entre a vida real e a vida dos desejos que ela tem. E ela só consegue se sentir viva quando ela está traindo, quando ela chega perto daquilo que ela sonha. Para ela, a vidinha pacata ao lado do marido é a morte. Ela chega a ter crises quando ela não está traindo, quando não está com nenhum envolvimento amoroso, ela se força a ser a esposa que todo mundo pensa que ela poderia ser, e ela não se identifica com o papel de esposa daquele marido, de mãe daquela filha, e ela surta praticamente quando ela está apenas desempenhando esse papel. Ela quer viver plenamente, é a pulsão de vida que a faz agir, para se sentir viva. Muitas pessoas não têm coragem de fazer o que ela fez, né? E quando eu falo coragem, não é só do ponto de vista da traição, não é só esse aspecto. Eu digo coragem de levar a vida que faz sentido para si. A vida que faz com que você se sinta vivo. Não é todo mundo que faz isso, porque também não é todo mundo que sabe o que faz sentido para si, não descobriu ainda. E ela se acha nesses relacionamentos, né? Que ela vive o sonho dela, a realização dela de mulher, enfim, né? Totalmente diferente da vida que ela vive. É uma grande personagem, ela é totalmente coerente. Totalmente coerente. Primeiro que ela queria ter nascido homem, ela queria ser livre. Essa condição feminina do século XIX que não é pra ela. E ela faz o que pode pra fugir disso. E ela, pra mim, é uma grande personagem. Capitu, de Dom Casmurro. Eu fiz um vídeo sobre este livro, lá dando várias chaves de interpretação. É um duplo perfeito, pode ter traído, enfim. Dê uma olhada lá. Mas por que eu acho a Capitu incrível? Porque ela é muito esperta. Ela tem a mente engenhosa, eu acredito que ela realmente gosta do Bentinho e tal, mas ela também não se engana em relação a ele. Ela apenas na minha concepção, ela é uma pessoa esperta, que já desde criança a gente percebe isso, que gosta de um cara que é meio idiota, né, o Bentinho. Assim como o Julian Sorel acaba se envolvendo com pessoa com a situação financeira melhor, mas ele em si, assim como a Capitu, eles têm muita coisa a oferecer, porque eles são personalidades interessantes, né?
Ao passo que aqui no caso o Bentinho não é nada interessante e tal. E aí essa engenhosidade dela que faz muita gente pensar que ela realmente traiu, porque ela era muito esperta, ela poderia muito bem enganar o Bentinho. E o que fica evidente é que ela era muito estratégica, né? Ela queria se casar com ele, fez de tudo para se casar com ele, né? No que ela pôde, mas isso não quer dizer que ela traiu, só porque ela queria se casar com ele, que era muito mais esperta que ele, que ela foi infiel. Isso não prova nada. Raskolnikov, de Crime e Castigo. Vou falar de Raskolnikov, essa é uma obra que eu pretendo reler, tá no plástico, mas eu já li uma outra edição e ainda vou reler essa. Estou me referindo a Raskolnikov, mas poderia ser o Ivan Karamazov, porque para mim são a mesma personagem em obras diferentes do Dostoiévski. Que personagem é essa? O homem cindido, atordoado pela sua consciência. É um homem que desenvolve a teoria, não é que ele é um teórico que desenvolve, ele tem lá as reflexões dele, né, tanto o Ivan quanto o Raskolnikov, resultados de sua observação sobre o mundo, as coisas e, enfim, seu sistema de crença. Dois fatos fazem com que a teoria deles se concretize, e esses dois fatos são crimes, né? Tanto numa obra quanto na outra. E depois eles têm que lidar com as consequências desses crimes, ou seja, teoricamente a coisa faz todo sentido, só que quando colocado em prática, eles não estão contando com as consequências emocionais daquilo, né? Então eles são atordoados pela consciência, né? Aqui o Raskolnikov, ele acha que há grandes homens, como César ou Napoleão Bonaparte, e esses homens nasceram para mandar, para liderar, e há os que devem obedecê-los. Ou seja, pessoas reativas que têm um valor menor na visão dele. Ele faz todo um discurso com essa divisão de os importantes e os menos importantes. Não lembro mais o termo que ele usa. E é por conta disso que ele mata a velhinha que era usurária. Acho que isso não é spoiler, todo mundo sabe disso na obra, né? Ele mata a velhinha falando que a sociedade, ninguém precisa de uma usurária, né? Ela é tipo a escória da sociedade, né? Isso por quê? Porque ele acredita que há pessoas que são grandiosas, que se destacam e elas são melhores que as outras. É claro que ele está se identificando com esse tipo de pessoa, tá? Mas aí quando ele mata a velhinha, ele se torna um assassino, né? Então a sociedade precisa de um assassino. Essa é uma reflexão interessante. É claro que o Dostoiévski faz isso, faz o personagem sofrer depois porque ele é cristão, né? Ele acredita nessa redenção, nesse calvário, combate o niilismo, né? Todos esses crimes nas obras dele, né? Ele apresenta e depois combate por meio de redenção, de personagem, loucura, enfim, ele faz essas coisas todas. Mas o Raskolnikov, ele é um grande personagem porque ele vive essa cisão, essa coisa que eu acho muito familiar. Eu já vi muitas pessoas assim acreditarem muito numa coisa e vivem isso só no plano das ideias, mas quando vão executar não tinham pensado em todas as possibilidades, todos os desdobramentos possíveis, né? E aí a coisa não fica muito legal. Larry de O Fio da Navalha. Eu não lembro o sobrenome dele. Este é um livro que eu gosto bastante, já falei sobre ele aqui em outros vídeos. Ele é um pouco comentado na internet, nem sei se tem edição atual dele aí pra vender, nova, né? Você baixa bastante, é uma obra que eu gosto bastante. Por que que o Larry é uma personagem que se destaca? Porque aqui a gente está no ambiente do período entre guerras nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão se tornando os Estados Unidos. Então as indústrias, não sei o que, vão se tornar as maiores do mundo. Toda essa sanha de self-made man, de América como um país das oportunidades, tá informação aqui, né? O Larry tinha combatido na Primeira Guerra Mundial, acho que como piloto. E ele, né, teve essa experiência da guerra, retornou nesse contexto desses Estados Unidos, uma terra promissora, e muita coisa acontece e ele não se identifica. No vídeo sobre a recusa na literatura, eu apontei o Larry como um recusador, porque o que eu chamo de a recusa? A pessoa tá no contexto, tá consciente dele, mas o rejeita. Ou num contexto ou numa situação específica. Ele rejeita esse contexto, essa prosperidade. Ele não se identifica. Ele percebe um hiato entre os seus anseios e a realidade que o cerca. Ele fala, eu sei que as indústrias tais vão se tornar as maiores no seu setor, eu sei disso, eu sei daquilo, mas ele busca outra coisa. E a busca dele é uma busca espiritual. Ele é uma pessoa que leva a cabo as coisas que fazem sentido para si,
custe o que custar, mesmo sendo uma voz dissonante. De certa forma, ele tem um comportamento semelhante ao da Emma Bovary, que é o quê? Buscar o completo, o que faz sentido para ele, no contexto onde todos estão fazendo outra coisa, estão indo para outra direção. Ele insiste, ele e a Emma, eles insistem em traçar um outro caminho, um caminho próprio que faz sentido para si. O Julian Sorel e a Capitu, eles têm também algo em comum, eles galgam posições, são pessoas que se destacam, têm a condição social simples, mas por conta da esperteza, eles galgam e se destacam. O Julian Sorel e o Raskolnikov também têm algo em comum. Os dois adoram Napoleão, eles acreditam nesses grandes homens, eles acreditam que algumas pessoas são superiores às outras. E o desenrolar de cada uma das histórias nos prova que eles pagam pelo que eles acreditam, né? E, enfim, não adianta ter soberba que não tem como dar muito certo. Todos esses 5 para mim são grandes personagens, cada um a seu modo. São personagens completos, coerentes, do começo ao fim da história, com densidade psicológica e com muita coisa a ensinar. Assim que eu tiver mais 5 personagens para mostrar para vocês, eu venho aqui e faço um outro vídeo. Se vocês tiverem grandes personagens assim que atendem a essas características que eu falei, deixem aqui nos comentários, que se eu não tiver lido vou ler e depois faço o vídeo, tá bom? Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever se não for inscrito, me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Facebook, Snapchat e Instagram. Beijos e tchau, tchau.